Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, este é o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e essa semana, devido ao feriado da Semana Santa, vamos reprisar a primeira entrevista que fizemos com o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, historiador e escritor João César de Castro Rocha. Esse programa ele foi exibido há um ano, exatamente no dia 13 de abril. Além de ter sido um dos nossos programas mais assistidos, vale a pena ver de novo pela excelência da sua análise sobre as vinculações entre a teologia do domínio de igrejas neopentecostais e o bolsonarismo. Fica aí uma boa dica para esse teu final de semana. E semana que vem retornamos com um novo e fresco episódio do De Fato. Que todos e todas tenham um bom programa e uma boa Páscoa. Bom dia, Kátia, bom dia a todos e a todas, uma alegria conversar aqui com vocês. Alegria toda nossa. E quem começa te perguntando é o Centeno. Perfeito. João César, vamos começar pelo começo, né? Vamos fazer vamos tentar explicar o que se trata teologia do domínio, até porque até pouco tempo atrás, o termo que se usava relativamente a essas igrejas neopentecostais era a teologia da prosperidade, em contraposição àquela teologia da liberdade pregada pelo, digamos assim, pela progressista da Igreja Católica. Bom, e teologia do domínio? O que é teologia do domínio? Eu sei que tem uma explicação muito interessante por isso, inclusive envolve, digamos, uma troca de personagens referenciais, não é? Seria menos Jesus Cristo e mais Davi. O que pode nos dizer? Muito obrigado, Centeno. Bom, a questão é amplíssima, mas vou tentar resumir da maneira mais clara possível para todos. Vamos lá. A teologia do domínio, ela foi desenvolvida inicialmente nos Estados Unidos e, como aconteceu com a maior parte das denominações neopentecostais, o que é desenvolvido nos Estados Unidos chega ao Brasil. É o caso, como você mencionou muito bem, da teologia da prosperidade. A teologia do domínio, ela implica uma leitura literal da Bíblia, especialmente no primeiro capítulo do Gênesis. Como vocês se recordam, no versículo 27 do capítulo 1 do Gênesis, há referência à criação do homem e da mulher segundo a imagem e semelhança de Deus. No versículo 28, esse é o decisivo, ele então especifica o que seria destinado às criações divinas, já o homem e a mulher. E depois de dizer o cérebro, que nós todos repetimos, crescei e multiplicai-vos, então vem e dominai os peixes do mar, os pássaros do céu e tudo que há na terra. Na teologia do domínio, esse versículo é tomado literalmente como base para um projeto político. Então, crescei e multiplicai-vos, isto é, ampliar a base neopentecostal na sociedade. Uma vez que esta base esteja suficientemente ampliada de modo a representar um peso político capaz de alterar os rumos da nação ou de influenciar decisivamente políticas públicas, então, dominai. A teologia do domínio parte deste versículo para o desenvolvimento de uma estratégia de duplo alcance. No primeiro momento, do que se trata é de crescer e multiplicar-se. Posteriormente, partir para o domínio. Eu não quero me estender muito na primeira resposta, Centeno, até para que o diálogo flua, mas me permita rapidissimamente recordar uma cronologia básica desta teologia no Brasil que nós deliberadamente ignoramos. Estava ocorrendo diante dos nossos olhos e nós fingimos que não víamos. Então vamos lá. À vontade, João.
É então, essencial, acho que essa parte da tua explicação é essencial para as pessoas entenderem do que nós estamos tratando, né? E, digamos assim, do que isso representa, entende? Não só hoje, mas também futuramente para a sociedade brasileira. É isso mesmo, Centeno. E qual o desafio que nós enfrentamos? Primeiro ponto importante, se você e a Kátia me permitem, é fazer uma ressalva. Eu me refiro ao tratar da teologia do domínio, especialmente a certas denominações neopentecostais que são relativamente recentes no panorama brasileiro. Porque os evangélicos são muito plurais, são muito diversos, não podem em nenhuma circunstância serem reduzidos a uma fração do neopentecostalismo. Os batistas chegaram no Brasil no final do século XIX, os presbiterianos têm uma longa e importante tradição teológica. Foi um reverendo presbiteriano, o Jaime Wright, que junto com o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes e o rabino Henry Sobel tiveram a coragem de fazer uma missa ecumênica em homenagem ao Vladimir Herzog em 1975, e que foi tão importante para a reconstrução da resistência da sociedade civil à ditadura. Foi o reverendo presbiteriano, o mesmo, o Jaime Wright, uma das colunas do mais importante projeto da redemocratização brasileira, o projeto de recuperar a memória da tortura feita pela ditadura militar. O Brasil nunca mais. Nunca mais. De um lado, a Igreja Católica, de outro, a Igreja Presbiteriana. Então, isso é muito plural. Temos que ter muito cuidado para não estigmatizar os evangélicos. A Igreja Luterana, João. Exatamente, luterana, isso. Também isso. É uma igreja que tem uma visão progressista, digamos, da realidade brasileira. Né? Que tem um enraizamento muito grande na sociedade brasileira em termos de cronologia da sua chegada. Mas a que eu me refiro, então? Vamos lá. Então vamos tentar recuperar, que isso é bem importante mesmo, para que nós compreendamos o que está diante de nós hoje. Vamos lá. Em 1967, o Nelson Rockefeller, que à época era do governo do Richard Nixon, recebe uma incumbência de viajar à América Latina para fazer um relatório político, econômico, cultural da região. Os Estados Unidos estavam absolutamente determinados a não permitir que uma nova Cuba surgisse na América Latina, a tal ponto que as universidades americanas criaram duas disciplinas, o chamado Latin Americanism e o Brazilianism, o estudo da América Hispânica e o estudo do Brasil. Muito dinheiro foi investido em pesquisa para que se evitasse, para que se conhecesse a situação e assim se evitasse uma nova Cuba. Vamos lá. O Rockefeller produz, em 1969, um relatório. Uma versão reduzida de 5 páginas encontra-se na internet disponível. Diz lá o Rockefeller que na América Latina a Igreja Católica está sempre ao lado dos mais desfavorecidos e, para defendê-los, aceita mesmo situações revolucionárias. A que ele se referia, Centeno? Que você mencionou, a teologia da libertação. E qual foi uma das recomendações do Rockefeller para o Departamento de Estado norte-americano? Favorecer o ingresso no Brasil, a difusão no Brasil, do tipo de igreja que havia nos Estados Unidos, o teleevangelismo. Então, nós que a Kátia é mais jovem do que nós, Centeno, mas nós lembramos de Billy Graham, Jimmy Swaggart, enchendo estádios no Brasil, nesta época, década de 70, década de 80. Quando surge a Igreja Universal do Reino de Deus, com todas as facilidades dadas pela ditadura para sua instalação? 1977. Portanto, eu não estou me referindo às igrejas evangélicas de longa tradição no Brasil. Eu me refiro basicamente às neopentecostais. 1988, a Constituição é proclamada. O artigo 5º assegura a liberdade de culto e de expressão religiosa como parte da dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o caráter laico do Estado. Centeno, algum líder evangélico protestou? Em 1988? Não. Sabe por quê? Porque eles eram minoria. A primeira igreja a ter um projeto político determinado, isso segundo declarações do senador Harold de Oliveira, da Igreja Universal do Reino de Deus, ligado a Edir Macedo. Foi a Igreja Universal do Reino de Deus. Em 2002, pela primeira vez, um candidato à presidência conseguiu um resultado inesperado graças ao voto evangélico distribuído em todo o território nacional. Foi o governador do Rio de Janeiro, que fazia um governo muito popular, tinha todas as condições de ser reeleito e só buscar uma corrida presidencial em 2006,
Ele se arriscou em 2002, todos consideraram uma loucura. Vocês se recordam como foi o desempenho do Antony Garotinho? Uma grande surpresa, ele ficou em terceiro lugar com 10% dos votos. Exatamente. 6 anos depois, o bispo Edir Macedo lançou um livro. E, Kátia, nós não podemos criticar o bispo Edir Macedo por ser excessivamente sutil. O nome do livro é Projeto de Poder. O título do livro, Projeto de Poder. Na última página do livro, ele diz assim: somos hoje 40 milhões de evangélicos. Seria uma lástima desperdiçar este potencial. Que potencial? A eleição de 2018 mostrou. Há um demógrafo cujo trabalho brilhante está disponível gratuitamente na internet, na revista Humanitas da Universidade Unicinos. É o demógrafo José Eustáquio Diniz. Ele fez, em 2018, um estudo do voto de acordo com a religião ou a ausência de religião. Ele descobriu mais ou menos o seguinte: entre os católicos, o Bolsonaro venceu com aproximadamente 500 mil votos a mais. Entre os ateus, agnósticos e praticantes de religiões de matriz africana, o Haddad venceu com 1 milhão de votos à frente. Entre os evangélicos, o Bolsonaro obteve aproximadamente 23 milhões de votos. O Haddad, aproximadamente 10 milhões de votos. É a diferença do segundo turno. Então, em 2018, pela primeira vez, o voto evangélico, nessa acepção mais ampla, venceu uma eleição. Corte. Define uma eleição, né? Ele define. É o voto que definiu a eleição. É isso mesmo, setembro definiu. Corte, eu paro. 25 de fevereiro de 2024. Michele Bolsonaro sobe no trio elétrico de uma manifestação política que mais parecia um culto evangélico do que manifestação política e diz: disseram por muito tempo que a religião e política deveriam estar separadas. Em consequência, o mal triunfou. Chegou a hora da libertação. Nada a ver com a teologia da libertação. Libertação, neste caso, quer dizer que a política se subordine à religião. Mas, Centeno, Marta, não é a espiritualidade. É a religião deles, somente a deles, a versão que eles querem. É a negação completa da política, e a fala da Michele Bolsonaro é inconstitucional, em flagrante desacordo com o artigo 5º da Constituição. Mas é isto o que nós deveríamos enfrentar a partir de agora. Mas tem mais deputados defendendo isso também, né, dentro do Congresso Nacional. A Frente Parlamentar Evangélica, que já houve uma época que não passava de 50 senadores, hoje são quase 140. E a Frente Parlamentar Evangélica foi muito bem estudada por uma jornalista investigativa brilhante, a Andrea Dipp, onde ela, num livro dela sobre a Frente Parlamentar Evangélica e os evangélicos e a política, ela conseguiu uma proeza, uma longa entrevista com Harold de Oliveira, em que, de maneira surpreendente, ele revela todo o projeto político por trás da Igreja Universal do Reino de Deus. Eles querem... e veja, nós não estamos criticando a opção religiosa de cada pessoa, isso é absoluta liberdade. Mas você não pode ser um deputado federal, você não pode querer implementar políticas públicas que digam respeito a um credo religioso específico. Isso é antirrepublicano. Só antes de passar para o Centeno, é porque assim, não é só no Congresso Nacional, né? Não é só nas grandes estruturas. Por exemplo, a gente teve eleição para o Conselho Tutelar, em que a grande maioria dos conselheiros são evangélicos. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, secretarias da educação, em que o secretário é evangélico, os diretores de escola são evangélicos, tu aprova semanas do evangelho para ser trabalhado dentro das escolas. Enfim, parece que eles nos estudaram muito bem, né? A questão da disputa de hegemonia e estão ocupando todos os espaços de diálogo, né, com a sociedade. Kátia, isso é bem importante, porque dentro da teologia do domínio há uma ideia de que há 7 áreas que precisam ser dominadas para que o arrebatamento seja possível. O que é o arrebatamento? É a segunda vinda de Jesus, o fim dos tempos. Quando, no Carnaval em Salvador, a Baby Consuelo disse para a Ivete Sangalo: o arrebatamento está chegando, será em 5 anos,
Se para nós isso soa caricato, quase absurdo, para os ouvidos de dezenas de milhões de brasileiros e de brasileiras é absolutamente cotidiano. Isto é, o arrebatamento chegará. E por que é importante tornar todas as áreas? Educação, política, entretenimento, lazer, cultura... Comunicação. Por que é importante? É importante porque na teologia do domínio a ideia é de que é preciso ter mais do que hegemonia, é preciso ter de fato preponderância real em 7 áreas. Uma vez que isso ocorra, então as condições para o arrebatamento se tornam mais favoráveis. E de novo, não se trata em nenhuma circunstância da nossa parte de criticar a opção religiosa. Nós de fato somos republicanos e defendemos que a experiência religiosa é indispensável à dignidade da pessoa humana, como diz o artigo 5º da Constituição, e se a sua opção religiosa é esta, eu respeito profundamente, não tenho nenhum problema, mas, de fato, Centeno, não é conversa de político, é realmente o que eu penso. Eu respeito profundamente a opção religiosa e a experiência religiosa das pessoas. O que não é aceitável é que você queira impor a sua opção religiosa no espaço público através de políticas estatais. Isso claramente é antirrepublicano e é anticonstitucional. Mas eles não vão parar, Kátia, eles não vão parar. É necessário que nós tenhamos consciência do que está acontecendo. É muito importante criar condições de diálogo com eles e deixar claro que, 1, total respeito pela opção religiosa, 2, total respeito pela opção republicana. Ô, João, eu queria voltar um pouco, eu queria fazer um comentário e te pedir para retornar um pouco àquela primeira pergunta. O comentário é o seguinte: quando a Michelle Bolsonaro diz que do outro lado está o mal, eu acho que esse tipo de declaração, ele inviabiliza a política, ele inviabiliza a possibilidade de diálogo, de negociação, uma vez que, se o outro lado está o mal, é impossível negociar com o mal, não negocia com o mal, né? Então, isso, digamos, leva a uma guerra de, vamos dizer assim, de extermínio da opinião contrária. Essa é uma observação que eu queria fazer. Outro pedido que eu queria te fazer é o seguinte: eu queria que tu voltasse, explicasse, mesmo que brevemente, essa história da presença do Davi, rei Davi, imperador Davi, cada vez maior dentro, por exemplo, da Igreja Universal do Reino de Deus, em detrimento da figura de Jesus. Muito obrigado, Centeno. Essa questão, de fato, é fundamental. E você tocou o dedo na ferida. A categoria do mal é uma categoria incontornável para a filosofia, para a teologia e para a literatura. Veja, se existe o bem supremo, o Criador, como compreender a hipótese do mal absoluto? Então, do ponto de vista da teologia e da filosofia, essa questão rendeu livros rigorosamente fundamentais de reflexão sobre a própria condição humana. Muitas vezes nós, diante de duas opções muito claras, fazer o bem e fazer o mal, ou seja, agir de maneira mesquinha e invejosa, nós não nos controlamos. Eu digo assim, Kátia, eu, você, o Centeno, nós não nos controlamos e nós adotamos a opção mesquinha, a opção que não nos enobrece. Nós sabemos disso. Portanto, a questão do mal é uma questão indispensável para pensar a contradição da condição humana. O que seria de um Dostoiévski se ele não pudesse abordar a questão do mal, da sua essência? Em Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, entre tantos livros, Os Demônios, entre tantos livros. Bom, o que seria do mal? O que seria de um Camus e o Estrangeiro se ele não pudesse abordar essa questão do mal? Alguém que assassina uma pessoa absolutamente sem nenhuma motivação, apenas porque o sol está muito escaldante e que no julgamento tem um comportamento que choca as pessoas porque revela total indiferença à morte da mãe. Então, essa questão, Centeno, é fundamental. Agora, na política, a questão do mal não pode ser colocada. E por quê? Justamente por isso. Porque a política é a arte da negociação e da concessão. Nós precisamos parar de demonizar a política. Veja, se um sindicato não é capaz de negociar e de fazer concessões, nunca uma greve acaba. Nunca se chega a um acordo. Só se pode fazer um acordo quando se reconhece a dignidade do outro, que o outro tem reivindicações legítimas e que é necessário que ambas as partes da negociação façam concessões. Essa é a arte da política.
essa é a finalidade da política, porque é uma mediação pela palavra e pelo argumento que evita a violência. Veja, tudo pode ser dito com um romancista brasileiro, Paulo Lins, no romance Cidade de Deus. Ele tem uma epígrafe, que é um poema dele. Ele diz assim: falha a fala, fala a bala. Toda vez que a linguagem perde força, a violência se impõe. Então a política é a arte da negociação. As pessoas não podem criticar. Ah, mas o governo do presidente Lula faz alianças. Ainda bem. Ah, mas o presidente Lula é um excepcional negociador. Que bom. Isso é política. Agora, para que se entenda, negociação não é negociata. Mas demonizar a política é o problema da fala da Michele Bolsonaro. O mal. Essa categoria não cabe na política. Agora, voltando. Algo que é muito intrigante, eu levei algum tempo para compreender. Quando a Igreja Universal surge, em 1977, a imagem da Igreja Universal é associada ao Cristo. Quer dizer, um ungido. O Jesus Cristo, o Jesus ungido, porque é filho do Pai. É o Verbo encarnado. Bom, era o Cristo a mensagem da Igreja Universal. Quando o projeto político da Igreja Universal se torna cada vez mais elaborado, cada vez mais desenvolvido, o Novo Testamento é substituído pelo texto veterotestamentário, pelo Velho Testamento. Veja, eu me dei o trabalho de ler com muito cuidado o Projeto de Poder, do Edir Macedo. Eu acho que uma parte do debate público brasileiro deve muito a mim, porque eu leio todos esses textos para revelar para vocês do que... Muito obrigada, João. E além assim disso, Carvalho, hein, João? E além disso, tu é famoso que tu acompanha os bolsonaristas também, né? É isso, então, eu acho que, na verdade, eu acho que o debate público brasileiro me deve muito. Eu deveria receber na minha casa, mensalmente... Vocês estão no Rio Grande do Sul? Sim. Eu deveria receber na minha casa mensalmente uma caixa de espumante da Casa Perini, que é excelente espumante. Alguma coisa eu deveria receber do debate do espaço público brasileiro. Vamos recomendar. O adicional de salubridade. Projeto de Poder. Quais são as bases teóricas do livro? E olha como eu sou generoso, em bases teóricas do livro. Do Thomas Hobbes. Veja isso, Kátia, Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem, por isso o Estado é necessário para ter o monopólio da violência. E o Antigo Testamento. E qual é o argumento do livro? Deus é um político. Deus é um estadista das nações e dos povos. Deus é um gestor da coisa universal. Mas, na última década, nos últimos 15 anos, é um fenômeno mundial. Você entende? Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. O Novo Testamento tem sido progressivamente substituído pelo Antigo Testamento, mas não pelo Antigo Testamento. Porque a substituição poderia ser feita de tal forma que a imagem de Jesus fosse paulatinamente substituída, por exemplo, pela imagem de Moisés, o homem que conduz por 4 décadas, o povo judeu do deserto para chegar à Terra Prometida. O homem que recebe a Tábua das Leis no Monte Sinai. Um sábio determinado, com enorme autocrítica, que não entra na Terra Prometida, porque é um pequeno momento em que é um pequeno tropeço na sua fé, uma hesitação. Quando o povo israelita no deserto, literalmente morrendo de sede, se desespera, ele então exorta a Deus que faça algo. E Deus diz, ordene que a pedra jorre água da pedra. Ele já desesperado, o povo irritado atrás dele, em vez de ordenar com a palavra, ele pega o cajado e bate na pedra. Ele trocou a palavra pela violência, pela arma. Ele não entrará na Terra Prometida. Poderia ser o Antigo Testamento de Jó, aquele que, colocado à prova de maneira absolutamente intolerável, que nenhum de nós de fato suportaria, todos os sofrimentos de Jó. No sofrimento ele apenas encontrou razão para amar mais o seu Deus. Poderia ser o Antigo Testamento de José, essa história tão comovente de José, aquele que é entregue pelos irmãos por ser o favorito do pai, embora não fosse o primogênito, é entregue para ser escravo no Egito. Posteriormente, já numa posição de poder, porque graças à sua capacidade de interpretar sonhos, ele se torna o conselheiro mais importante do reino. Quando ele tem a possibilidade de se vingar dos irmãos, os irmãos
com o irmão mais novo, agora o Benjamim. Os irmãos dizem, não. Levai-me. Não o meu irmão mais novo, porque o meu pai, já fizemos isto, nos arrependemos muito, porque nosso pai quase morreu de tristeza. Ele não suportará a mesma dor uma segunda vez. José se emociona ao reconhecer que os irmãos se arrependem, se emociona ao saber que o pai quase morreu de sofrimento pela ausência do filho amado e perdoa a todos. Poderia ser este a figura do Antigo Testamento, não é verdade? Poderia ser Salomão, que apesar de ser rei poderoso, era sobretudo um homem que buscava a justiça e a poesia, e que consegue dirimir um caso impossível, o famoso caso do filho roubado das duas prostitutas. Não. Qual é a figura que eles privilegiam? É a do Davi. Mas, Kátia, não é o Davi, o jovem, que derrota a força bruta de Golias pela astúcia e pela inteligência. É o Davi rei. É o Davi cujo símbolo, a estrela de Davi. Depois eu vou falar um pouco sobre a estrela de Davi, mas o símbolo da estrela de Davi, 2 triângulos, um invertido, ambos superpostos, que hoje está na bandeira de Israel e que se tornou o símbolo do bolsonarismo no Brasil, que os seus soldados usavam nos seus escudos. E o exército de Davi não tinha nenhuma misericórdia, passava na espada os exércitos adversários. O Davi que interessa a teologia do domínio é o Davi rei, senhor de armas, é o Davi do império. Mas é o Davi que um dia do seu palácio vê uma mulher num banho de purificação, Batsheva, Betsabá, como se queira pronunciar. Manda os guardas do palácio levar a mulher para o palácio. Kátia, à força. Ele não seduziu Batsheva, ele a levou à força para o palácio. Ele a possuiu, isto é, ele a violentou. Ela engravida. Problema sério. Problema ainda maior. Ela era esposa de um oficial importante de uma tropa de elite das forças de Davi, Urias. O que fazer? Como sempre, Israel estava em guerra. Ele era um rei guerreiro. Ele então dá uma carta para Urias, para que Urias leve para o comandante de uma batalha. O que diz a carta que Urias leva? Diz: colocai Urias na posição de frente no lado mais perigoso da batalha. Para quê? Para que ele morresse. Centeno, olha a perversidade. O Urias levou, sem saber, a sua sentença de morte, já tendo sido traído sem que ele soubesse com a mulher. Urias morre no campo de batalha. Agora, Batsheva pode ser oficialmente concubina de Davi. Um dos seus filhos é Salomão. Mas o filho, que é o fruto da traição, Deus não permite que sobreviva, morre. Davi então se arrepende e torna-se o pecador arrependido. Mas veja, Davi cobiçou a mulher do outro. Davi levou à morte de 2 pessoas, diretamente de Urias e indiretamente do filho dele com Batsheva. Centeno, acredite, é este o Davi que interessa para a teologia do domínio. Mas como assim? Não seria outra figura? De novo, voltemos ao 25 de fevereiro. Eu sempre trabalho com dados concretos, porque assim é até mais fácil as pessoas discordarem do que eu estou propondo, como reflexão. Aquele locutor, que era uma figura muito curiosa, que parecia locutor de rodeio e pregador da escola do Silas Malafaia, antes de chamar o Jair Bolsonaro, ele disse assim, ele citou algumas figuras do Antigo Testamento e disse: porque Deus permitiu que Golias fosse enfrentado por Davi. E agora eu chamo o mito Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, a figura citada imediatamente antes da entrada de Bolsonaro foi Davi, porque Davi é o pecador ungido. Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele, Jair Bolsonaro, são todos eles nessa concepção muito desvirtuada da religião, os Davis contemporâneos. E, João, tu falou um pouco de Israel também. Então, a teologia do domínio explicaria essa aproximação dos neopentecostais com Israel? Explica sim, Kátia, que pergunta boa. Essa pergunta é fundamental. Eu posso voltar agora à estrela de Davi. Então, todos têm em mente o símbolo. São 2 triângulos. Um triângulo está invertido e superposto no primeiro. Então, portanto, um vértice aponta para o céu, o outro vértice aponta para a terra.
No exército de Davi, o símbolo que estava por trás disso era a ideia da junção do transcendente com o imanente, a presença de Deus na história, isto é, favorecendo o exército de Davi, porque era o povo escolhido. Para o sionismo cristão ou para a teologia do domínio, há uma outra forma de interpretar a estrela de Davi. Por isso resgataram a estrela de Davi. Porque, veja, há uma contradição básica quando nós falamos em sionismo cristão. É que, de maneira legítima para a religião hebraica, para a religião judaica, para eles, Cristo, o Jesus, não foi o Cristo. Ele não era ungido. Ele não era o Filho de Deus. Isso é uma blasfêmia para a religião judaica. Tanto que eles se encontram neste ano, se eu não me engano, eles estão no ano 5.784. Podem verificar, por favor? Porque eu não quero errar. Mas o calendário judeu está em 5.700 e algo. O nosso está em 2024, nós chamamos antes e depois da Era Comum, porque o comum da Era é o advento de Cristo. Para os judeus, o calendário é outro, porque para eles, o Jesus que veio era apenas mais um dos profetas que andavam pela Judéia e pela Galileia, afirmando serem o Messias sem selo. Então, como é possível, por exemplo, como é possível esse vídeo que viralizou da manifestação do 25 de fevereiro, em que 3 senhoras afirmavam convictas: eu apoio Israel porque Israel é cristão. Israel não é cristão. Isso não é uma crítica a Israel. Essa é a religião judaica. Eles têm de todo o direito de terem... 5.784. Então acertei. Obrigado. Muito obrigado. Porque eu sempre peço para confirmar que nós não somos da extrema-direita e não somos bolsonaristas. Nós não gostamos de errar. Tá. Para os judeus, o Messias não chegou. O Messias nunca veio. Por isso o tempo continua correndo e o futuro está em aberto. Não tem apocalipse na religião judaica comparável ao do Novo Testamento, que termina o Novo Testamento com o Apocalipse de João. E pode ter o Apocalipse porque o Messias já veio. Se ele já veio, ele retorna. Quando ele retorna, é o fim dos tempos. Não há isso na religião judaica e não é uma crítica, eles têm todo direito. Então, como é possível isso então, Kátia? Olha que interessante, Kátia. Pensa de novo na estrela de Davi. A interpretação agora é a seguinte: Deus tem 2 alianças. Uma aliança histórica, específica, com Israel e o povo judeu. Deus tem outra aliança, transcendente, espiritual, universal, com a igreja. Então, eles conseguiram a proeza de não estabelecer a contradição que está dada. Se você é judeu, você não é cristão. Aliás, o cristianismo tornou-se universal precisamente graças a Paulo, ao apóstolo Paulo, porque Paulo estabeleceu que bastava o batismo e a fé e não a circuncisão, abrindo o caminho para que esta religião, criada por um judeu, o Jesus Cristo, não fosse limitada ao povo judeu, mas fosse potencialmente universal. Por isso a igreja de Pedro é católica, porque em latim católicos é universal. Então são 2 concepções diferentes. Nós não precisamos dizer são 2 concepções diferentes. O que a teologia do domínio faz é dizer que o Israel histórico tem uma aliança com Deus. Aliança que foi complementada e, sobretudo, ampliada pela aliança com a igreja, já que é universal. Mas, Kátia, tudo pode ficar ainda mais complexo. Não me diz isso, João, por favor. É que, então, para a teologia do domínio, a criação histórica do Estado de Israel em 1948 equivale a uma autêntica bomba relógio do arrebatamento, do Apocalipse, do retorno de Jesus. Por isso, quando houve a guerra agora de Israel com a faixa de Gaza, com os palestinos, por isso provocou esse terremoto nas redes sociais brasileiras e nos evangélicos ligados a esta interpretação. Por isso a Baby Consuelo disse que o arrebatamento estava chegando. É porque, para eles, o Estado de Israel, o que acontece no Oriente Médio, ali é a bomba relógio do Apocalipse. Então eles conseguiram unir o impossível e dizer que apoio Israel porque sou cristão. Ô, João. É muito impressionante, não é, Kátia? Muito. Ô, João, tá muito boa essa nossa conversa aqui, é muito esclarecedora. Nós estamos falando de religião, de bolsonarismo, de cristianismo, judaísmo.
Alguns tempos atrás, tu fizeste uma observação que eu achei muito interessante, tentando descrever como funciona a cabeça de um bolsonarista. O bolsonarista acredita em coisas que a gente não consegue imaginar que uma pessoa possa acreditar, não é? É coisa da vacina, que colocaram chip, esse tipo de coisa. Enfim, entre outras tantas. Muito bem. ETs. Enfim. Então, procurando descrever como é que funciona a cabeça de um bolsonarista, tu recorresse àquele senhor de Viena chamado Sigmund Freud. Isso. Né? Citando um livro dele, O Futuro de uma Ilusão, não é? Onde ele nota a diferença entre erro e ilusão. Não é? E observando que a ilusão, isso é essa observação que tu fazes, quando ela é muito compartilhada, ou seja, compartilhada por muita gente, ela se torna uma realidade política. Não é? E eu acho até que isso muito, digamos, turbinado pelas redes sociais. Mas esse é outro departamento. Né? Então, então, queria que tu descrevesse para nós essa mistura de erro, né? De ilusão, e como a ilusão, né, quando compartilhada por muita gente, via redes, por exemplo, se transforma em realidade política, que é que nós vivemos no Brasil, vivemos nos Estados Unidos, vivemos em outros lugares. Muito obrigado, Centeno. Estamos vivendo agora um ataque do Elon Musk à democracia brasileira. Então vamos lá. Então, primeiro comecemos com Freud. O Freud, ele não era nada religioso. Ele era o que era muito comum isso na Áustria, na Alemanha, a clássica figura do judeu perfeitamente assimilado à cultura austríaca ou alemã. E no Futuro de uma Ilusão, o Freud está intrigado com uma questão. Quer dizer, para ele, a religião é isto, é uma ilusão. Que futuro pode ter numa sociedade cada vez mais desenvolvida com base na tecnologia e na ciência? Essa é a questão do Freud. Então, ele avança muito ao propor a distinção entre erro e ilusão. Erro é algo que faz parte do mundo objetivo. 2 mais 2 é igual a 4. Se eu me jogar no 9º andar, a força da gravidade me levará à morte. E é possível, então, objetivamente, corrigir e emendar. Porque é um erro. Mas o que importa para o psiquismo humano não é o erro, é a ilusão. A ilusão é um erro, mas é um erro no qual eu projeto o meu desejo. E, Kátia, ninguém de nós controla o próprio desejo, na verdade. Ninguém pode dizer para alguém, não, desculpe, mas o seu amor por este homem, o seu amor por esta mulher é um equívoco. Porque o desejo é da ordem do inconsciente, nós não controlamos o próprio desejo. Então diz o Freud que a ilusão é isto, é quando se projeta um desejo numa base equivocada. O exemplo que ele dá é notável no Futuro de uma Ilusão. Ele diz assim, quando Cristóvão Colombo chegou nas Américas e disse que ele havia chegado às Índias, ele disse, não era um simples erro, ele estava projetando uma ilusão. Qual era a base? Isso é bem importante agora, que o Freud não desenvolve, mas nós podemos pela nossa época. Qual era a base da ilusão do Colombo? Isso é bem importante. O Colombo tinha na cabeça a geografia ptolomaica, segundo a qual o mundo tinha uma forma que era mais próxima de uma elipse do que de um círculo, o que então facilitaria a navegação se de fato o mundo fosse elíptico, a forma fosse uma forma mais elíptica, e ele trazia na cabeça de memória a historiografia de Plínio o Velho, que dizia que nas antípodas da Terra havia um povo com cara de cachorro e que era canibal. Então, a razão pela qual o Freud considera que o Colombo incorreu em ilusão e não em erro é uma maneira pela qual o Freud não explicita. É que a mentalidade do Colombo era informada por determinadas ideias. Agora, vamos lá. O que eu estou propondo, isso não está no Freud. O que eu proponho é que, se nós pensarmos no caráter coletivo da ilusão, o mundo contemporâneo se abre diante de nós com uma claridade nova. Porque, Kátia, imagine que 58 milhões de pessoas abraçam uma ilusão. Do ponto de vista político objetivo, deixa de ser ilusão, de acordo?
Veja, em 2018, o Bolsonaro obteve 57 milhões, quase 58. Não foi o elemento decisivo, mas vocês concordariam que a noção do kit gay foi um dos elementos mais importantes para a eleição do Bolsonaro, de acordo? Com certeza. Então vamos lá. O kit gay existe objetivamente? Não. Nunca houve do Ministério da Educação a criação de um kit gay tal como o Bolsonaro denunciou. Agora, uma vez que 57 milhões de pessoas acreditam que existe um kit gay e votam para que ele não seja implementado, politicamente ele existe? Sim. Olha, Kátia tem mais existência do que nós dois juntos. Então a questão toda é compreender. Então a questão, Centeno, é compreender como a ilusão, que faz parte da condição humana, se torna coletiva e pode empolgar milhões de pessoas. Aqui eu tenho uma hipótese que eu propus no meu último livro. É a seguinte: as redes sociais e o universo digital permitiram o surgimento pela primeira vez na história da humanidade de algo que eu denomino midiosfera extremista. É o seguinte, é fácil entender porque nós estamos imersos nela. A tal ponto imersos que não nos damos conta de como funciona. São 5 elementos, vamos lá. 4 internos, 1 externo. Os elementos internos da midiosfera extremista, que é um ecossistema de desinformação deliberada, que é o Elon Musk dizer que o ministro Alexandre de Moraes pediu a quebra de sigilo e hoje descobriu-se que, na verdade, não foi o ministro Alexandre de Moraes, foi a GAECO de São Paulo que pedia a quebra de sigilo de pessoas ligadas ao PCC. O ministro Alexandre de Moraes não está envolvido nos Twitter Files. Pois bem, a midiosfera extremista. Em primeiro lugar, as correntes multitudinárias de WhatsApp. Eu não preciso, no Brasil, esclarecer do que se trata, nem dos efeitos, porque nós todos lembramos de 2018. Uma rede de canais de YouTube altamente integrada, e o YouTube é hoje o verdadeiro centro de radicalização política do ecossistema digital, é o YouTube. O que eu vejo no YouTube é de não acreditar. Terceiro elemento, redes sociais. Até ontem, mas ainda hoje, até ontem, a extrema-direita tinha domínio quase exclusivo das redes sociais. Hoje, nós começamos a enfrentar a extrema-direita, mas ela ainda está muito à nossa frente. De novo, o caso que está acontecendo agora do Elon Musk mostra como a extrema-direita está ainda na nossa frente, bastante na nossa frente. 4, aplicativos, como, por exemplo, o aplicativo Mano, que tinha como garoto propaganda Flávio Bolsonaro, ou, em momentos de depressão e de insônia, Centeno, entre no Facebook e procure a TV Bolsonaro. 24 horas por dia, 7 dias por semana, informações novas do clã, da família Bolsonaro. E o Brasil Paralelo, né, João? Isso, que está no YouTube, exatamente. Então, olha, todos nós participamos de todos esses elementos. Corrente de WhatsApp, canais de YouTube, redes sociais e aplicativos. Há um quinto elemento, e esse é assustador. Há no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o quinto elemento atende pelo nome de Fox News. No Brasil, é preciso dizer os nomes. A situação é grave, não temos tempo para ter medo. Como já dizia Carlos Marighella, não temos tempo para ter medo. No Brasil, Rádio Jovem Pan. É o quinto elemento. É o elemento que dá uma espécie de credibilidade externa a esses 4 elementos. Então, quando uma teoria conspiratória ganha vez, ou quando algum tipo de fake news adquire voz na Rádio Jovem Pan, por exemplo, legitimidade das urnas, código-fonte que ninguém conhece, essas mentiras, Kátia, acredite, fazem de imediato cortes que circulam vertiginosamente nas redes sociais, nos aplicativos e, sobretudo, nas correntes de WhatsApp. Mas, olha, eu vou dar um exemplo para que vocês entendam o que eu estou falando, porque as pessoas não entendem com clareza. O momento de maior gravidade para a democracia brasileira não foi o 8 de janeiro de 2024. Foi o 7 de setembro de 2023, desculpe. Foi o 7 de setembro de 2021. Esse foi o momento em que a articulação golpista chegou ao seu auge, em que a tensão estava no máximo, em que bastava uma palavra de Bolsonaro e nós teríamos tido um golpe de Estado. Um autogolpe, no caso.
que, aliás, não é incomum na história brasileira. Getúlio Vargas deu, Jânio Quadros quis dar, a ditadura deu 2 vezes. Ditadura militar, autogolpe. Eu participo heróica e estoicamente, de grupos bolsonaristas do WhatsApp e do Telegram. Entre os dias 6... Tu tá com a tua terapia em dia, né, João? Não, olha, no meu caso, nem mais terapia dá jeito, eu tenho que me resignar. Eu estou agora, a minha trilha musical existencial é Roberto Carlos. No meu caso, não tem solução. Sou fera ferida. Entre os dias 6 de setembro e dia 9 de setembro de 2021, eu precisei reiniciar o telefone 3 vezes, porque a média de mensagens era de 2 a 3 mil mensagens. Nossa. Eu fiquei muito preocupado, denunciei isso publicamente. Tem lives minhas gravadas nessa época, TV 247, TV DCM, em que eu denunciava e dizia isso que está acontecendo. Então, porque, além de tudo, os partícipes o que eu denomino midiosfera extremista, fazem um pacto. Um pacto que escandalizaria até mesmo o Riobaldo do Guimarães Rosa. O pacto é só se informar no interior da midiosfera extremista. Recusar decididamente qualquer informação que venha, por exemplo, de vocês. Ou que venha da Globo Lixo. Ou da Foice de São Paulo, ou da extrema imprensa. Então, Centeno imagina que durante 6 anos você unicamente se informa nessa máquina deliberada, muito sofisticada de desinformação. E você recusa decididamente qualquer informação que contradiga o que ocorre no interior desta midiosfera extremista. O resultado, numa cidade de IDH dos mais altos do Brasil, de índices de escolaridade dos mais altos do país, a cidade onde vocês estão, Porto Alegre, um conjunto de pessoas pediu socorro para os alienígenas. E o pior, vocês se recordam que os seus compatriotas porto-alegrenses, eles tinham um celular na horizontal voltado para o céu? Sim. Você sabe por que, Kátia, estava na horizontal o celular? Eu fiquei curiosa com isso. A gente precisa aprender essas novas técnicas. É fundamental. Sabe por que está na horizontal? Você entende? Imagina. Comunicar também. Não, porque se o celular... Eles colocaram SOS, né, que era o SOS alienígenas. Se o celular estivesse na vertical, quem está no alto não lê. Então o celular tinha que estar na horizontal para que o SOS fosse legível pelos alienígenas. Eu confesso que eu acho esse detalhe tão saboroso que eu até lamento que eles tenham perdido. Mas percebe? Agora, Centeno. Então, o erro, o que a extrema-direita faz? Transforma o erro em ilusão. Uhum. E através da midiosfera extremista, a ilusão é tornada coletiva. Tornada coletiva, a ilusão deixa de ser. Erro nunca mais poderá sê-lo. Agora é realidade política objetiva. Ou seja, é transformar espuma em tsunami. Uhum. Assustador, João. Assustador, Kátia. Nossa, não me diga. Não, e uma coisa que você está falando também... Uma vez que eu escrevo sobre... Isso só vigora porque há um ataque constante também à verdade factual, digamos assim, a noção de perícia, de conhecimento sobre qualquer coisa. Como ter o conhecimento, por exemplo, qualquer conhecimento de qualquer pessoa que esteja do outro lado. O ataque às universidades, o ataque à cultura, o ataque à ciência, né? Ao mesmo tempo que existe, digamos, esse culto de verdades, vamos dizer, verdades alternativas, existe o ataque, digamos assim, a uma verdade consolidada, tipo a Terra é redonda. Esse ponto é tão importante, Centeno, é tão importante, porque boa parte do meu trabalho, quando eu me dediquei, porque na verdade eu sou professor titular de literatura comparada, historiador de formação, e eu passei minha vida lendo os clássicos do pensamento social brasileiro, Machado de Assis e William Shakespeare. Passar de Machado a Olavo é doloroso. Passar de Machado para Olavo de Carvalho realmente é doloroso. Tem que ler o Orville. Você leu toda a bibliografia do Olavo de Carvalho também, não? Não, toda é impossível, porque o Olavo de Carvalho é o milagre da produção espontânea de livros. Porque sempre surge um novo livro e agora os discípulos querem transformar em livro
as milhares de aulas do curso online de filosofia. O que potencialmente quer dizer que a obra do Olavo de Carvalho será a única obra da face da Terra que é infinita, ela não vai acabar nunca. Sobretudo não vai acabar porque ele já não está vivo. Se ele estivesse vivo, talvez tivesse um fim. Mas agora que ele não está vivo, essa obra não acaba nunca. Mas eu li os principais livros dele com muita atenção. Quando eu comecei a escrever sobre o assunto, eu desejava muito que eu estivesse equivocado. Porque é muito assustador. Mas, infelizmente, boa parte do que eu escrevi em 2020, 2021, que eu publiquei no ano passado, o meu último livro, descrevendo a midiosfera extremista. Algumas pessoas disseram, não, mas isso é um exagero, estamos vivendo agora o que eu escrevi. É exatamente o que... Infelizmente, parece que a hipótese se sustenta. Qual é a base para que essa manipulação, erro para ilusão, midiosfera extremista, ilusão coletiva, realidade política? Qual é a base, você entende, Kátia? A base é a seguinte: é preciso manter o tempo todo a sociedade em assédio, colonizando o nosso imaginário de forma a produzir caos cognitivo. Então, a extrema-direita surge pela primeira vez no panorama mundial com negacionismo climático, que já é, por si só, uma modalidade do negacionismo científico, que explodiu durante a pandemia. E, de outro lado, com o revisionismo histórico. E o mais perverso de tudo, isso é bem perverso, é que a extrema-direita faz isto a partir de uma mímica do método científico. Porque, veja, o que nós chamamos de método científico? Assim, mesmo para que nós compreendemos de maneira clara. Há uma verdade consagrada, há um cânone estabelecido. O que um cientista faz é questionar uma verdade consagrada através de perguntas que formulam uma hipótese. Então, acreditava-se que o Sol, que a Terra, era o centro do universo, na cosmovisão ptolomaica. Foi necessárias as observações do Galileu e, posteriormente, o Johannes Kepler foi capaz de propor uma lei do movimento dos planetas. Então, foi necessário questionar o conhecimento consagrado, através de perguntas que formulavam hipóteses. Depois você tem a verificação e você então verifica, você então pode comprovar se a hipótese se sustenta ou se ela pode ser ou se ela é equivocada. Toda a estratégia da extrema-direita consiste em tomar os passos iniciais do método científico, mas não aceitar a verificação. Então, o que diz a extrema-direita? Não, mas nós podemos questionar tudo. É verdade. Tudo pode ser questionado. Isso é absolutamente correto. Nós temos o direito de fazer perguntas incômodas. Claro, sem perguntas incômodas, nós não pensamos, a ciência não avança, nem relacionamentos pessoais vão adiante se não houver perguntas incômodas. Nós não crescemos como seres humanos se nós não tivermos coragem de olhar no espelho e se nós não nos fizermos perguntas incômodas. Só que parar na pergunta, limitar seu questionamento, é o objetivo da extrema-direita e é o método que ele tem, é a técnica de produzir caos cognitivo. Porque, veja, uma coisa é olhar para o espelho e dizer, João, eu acho que a forma pela qual você está tratando os seus alunos não é adequada. Você tem que repensar a sua maneira de lidar com a diversidade. Perfeito. Eu preciso, então, tomar uma atitude. A atitude é colocada em prática e serve como uma espécie de verificação. Não é verdade? Não é assim que nós fazemos? Agora, Kátia, se eu simplesmente olho para o espelho e digo, João, você está errado por 1, 2, 3, 4, 5, 37, eu vou direto para o psiquiatra. Então, o que a extrema-direita faz como técnica é pegar, entre aspas, pegar o que nós fazemos na ciência de uma forma geral e suprimir a última parte, a da verificação. A Terra é plana. É legítimo que alguém faça pergunta? É legítimo. É legítimo que a pessoa formule perguntas e que tente formular uma hipótese para chegar a um outro conhecimento? Perfeitamente, não há nenhum problema. Quando é que há o problema? É quando você se recusa a testar a sua hipótese ou quando, confrontado com a negação óbvia da sua hipótese, você sempre encontra um subterfúgio. É isso que a extrema-direita faz no mundo inteiro. É isso agora que o Elon Musk está tentando fazer com a democracia brasileira. Mas é algo muito grave. E aqui eu acho que é uma forma que nós temos de começar a reagir. E que eu acho que vai ao coração do que você pergunta, você entende? É o seguinte.
O Elon Musk sugeriu que o ministro Alexandre de Moraes libertou o Lula para que o Lula fosse presidente. E por isso tem o presidente... Eu vou ter que usar a palavra que ele usou, não posso... na coleira. Na votação da prisão em segunda instância, o Alexandre de Moraes votou favoravelmente à prisão após a segunda instância. Isto é, Kátia, se dependesse do ministro Alexandre de Moraes, o Lula não seria presidente hoje. Percebe o que eu estou dizendo, Centeno? Então, nesse caso, o Elon Musk precisa ser processado por fake news, né? Calúnia e difamação. E ele tem que ser processado onde? No local no qual ele proferiu a calúnia. O processo deveria ser aberto nos Estados Unidos. Neste momento em que nós estamos falando agora, neste instante que nós estamos agora falando, o Elon Musk está sendo processado por um jovem de 22 anos chamado Ben Brody, porque ele foi acusado falsamente de ser um infiltrado do governo num grupo neonazista. O Ben Brody era um estudante de ciências sociais de 22 anos de idade, judeu. A vida dele virou um inferno, porque o Elon Musk repostou a falsa acusação. E numa resposta a uma observação no seu tweet, disse: vamos desmascarar, as máscaras estão caindo, dando a sugerir que o Ben Brody seria de fato um infiltrado da CIA. Por que ele fez isso? Para favorecer Donald Trump. O que fez o Ben Brody? Fez o que o ministro Alexandre de Moraes precisa fazer. Ele levou o Elon Musk para o tribunal no Texas, com provas suficientes de que a vida dele virou um inferno, de que a família precisou mudar de domicílio, de que ele quase teve a sua vida arruinada, porque ele passou a ser associado a um agente filtrado do governo. E hoje está disponível na internet o processo com as respostas do Elon Musk. Vou ler para vocês uma resposta que ele deu a uma pergunta. Ele diz o seguinte, vejam isso, ele diz: existe algum risco de que eu diga algo incorreto, mas é necessário colocar na balança entre isto e o efeito terrível que isso poderia produzir na liberdade de expressão. O que ele está chamando de liberdade de expressão foi praticamente ter destruído por uma mentira a vida de um jovem de 22 anos. O que ele fez com o ministro Alexandre de Moraes e com a democracia brasileira é muito pior do que o que ele fez com o Ben Brody. Então, qual é a única chance que nós temos, Centeno, Kátia? A única chance que nós temos é, na perspectiva de médio e longo prazo, uma perspectiva generosa. Ajudar as pessoas que vivem reféns da midiosfera extremista a se libertar. É possível. Na perspectiva de curto prazo, a perspectiva tem que ser rigorosa. Todas essas pessoas precisam ser processadas. Por fake news, não. No Código Penal Brasileiro de 1948, naturalmente não existe o tipo penal fake news, porque não havia universo digital. Agora, artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, crimes contra a honra. Todos os deputados da base bolsonarista podem ser processados com base nesses artigos. Nós precisamos começar a fazê-lo ontem. Em relação ao Elon Musk, vamos tomar a lição do Ben Brody e vamos fazer o mesmo. A justiça brasileira precisa processar o Elon Musk lá. E ele tem que apresentar em juízo as provas do que ele está dizendo. Se ele não puder fazê-lo, eu quero uma multa de 20 bilhões de reais. Eu quero fechamento do X. Eu quero a prisão do Elon Musk. Se nós não começarmos a enfrentá-los, acreditem no que eu direi agora, será um desfecho sombrio para a nossa conversa, mas necessário. Será um apocalipse, então, João. Se não começarmos a enfrentá-los com as armas democráticas, e me permita a redundância, que o Estado democrático de direito tem para defender a democracia, e reitero a redundância deliberada, em 10 anos vamos adaptar o título do importantíssimo romance do Inácio Loyola Brandão na década de 70. Uma distopia que tem que ser relida. Não verás país nenhum, disse o Loyola Brandão, pois eu direi: se não reagirmos,
em 10, 15 anos não veremos democracia nenhuma no mundo. Oxe, o que se fala depois de tudo isso, né? João, a gente poderia ficar mais algumas horas aqui conversando com certeza, né? Mas o nosso tempo não nos permite. Quero te agradecer muitíssimo e te convidar a continuar aqui com a gente. Quero aproveitar para te convidar a apoiar o Brasil de Fato, apoiar a comunicação popular, apoiar esse jornalismo que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá no nosso site apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Descomplicando a economia. Bom, Kátia Centeno, fica difícil da gente falar, né, da economia, das questões mais terrenas, né, diante desse cenário que o João César nos trouxe. E é interessante, né, perceber, não dá para deixar de comentar, né, a entrevista, perceber que realmente esse é um processo assim quase que é dramático, né, a gente imaginar que exista esse espaço blindado onde o conhecimento não entra, onde o argumento contrário não entra, né, uma espécie de negação da ciência ou uma volta, um retrocesso ao período pré-iluminista. Quer dizer, a gente está realmente numa situação muito difícil de sair. Mas eu queria, assim, para pontuar esta questão assim, da economia, das questões fiscais, das questões políticas, eu queria tentar fazer um gancho e aproveitar a presença do João César e colocar uma questão mais vinculada, né, a essa questão do Estado. Vamos pensar assim. Evidentemente que o Estado, o poder, a hegemonia, ela se dá em torno de uma concepção de Estado, de políticas públicas, de defesa de direitos, de garantias de direitos, ou de um Estado a serviço do capital, da produção de lucros, da geração de lucros e da acumulação. E nessa disputa é a disputa que a gente verifica permanentemente no parlamento, né? A gente vê que há um movimento dentro do Congresso Nacional mais evidente agora, mais no final do ano passado, início desse ano, de tentar frustrar as expectativas do governo de criar mecanismos que aumentem a arrecadação para dar conta do arcabouço fiscal. Essa tentativa de frustrar a iniciativa do governo se dá em alguma medida por movimentos dentro do Congresso que querem pressionar a redução dos gastos, que o equilíbrio se dê a partir da redução de gastos. Mas, de qualquer forma, aí nós temos uma participação muito significativa das bancadas neopentecostais e evangélicas. E aí, quando a gente analisa a partir da teologia do domínio, do projeto de poder, que é um projeto de poder de natureza fundamentalista, religiosa, né? Como é que esse projeto de poder dialoga com a questão do modelo do Estado e da economia? Como é que eles fazem alianças com os setores que defendem o Estado mínimo, que é o Estado residual, que é o Estado não garantidor de direitos, né? Eles fazem essas alianças. Mas eles não defendem isso. Politicamente, eles não são grupos que se apresentem como grupos de direitas, ou grupos de esquerda, grupos do capital, ou grupos do trabalho. Eles não se identificam assim. Até porque grande parte do universo, do público e do povo evangélico é do mundo do trabalho. São as pessoas do mundo do trabalho que são, de alguma forma, defensoras e eleitores de um projeto de poder, né, de um fundamentalismo, da criação de um Estado fundamentalista, de um Estado que vai contra os seus interesses. Do Estado teocrático, né, e que não se identifica, num primeiro momento, né, com uma visão de mundo, visão de Estado, mais à direita ou mais à esquerda, mais pró-Estado, mais pró-mercado, mais pró-trabalho, mais pró-capital. Como é que tu vê, João, essa questão assim da vinculação deste projeto de poder, dessa criação de uma ideia de um Estado religioso, fundamentalista, com as questões mais do mundo
terreno, né, das questões de disputa de classe, de lutas de classe, tem alguma relação? As pessoas conseguem relacionar uma coisa com a outra? Porque quando a gente vê lá no movimento, no sionismo, a gente vê que tem a esquerda e tem a direita do sionismo. Agora, nesse fundamentalismo religioso do projeto de poder, existem grupos de direita e grupos de esquerda? Existem grupos que defendem Estado social e grupos que defendem Estado mínimo dentro dessa nova hegemonia de poder que se quer constituir? Adão, que pergunta, muito obrigado. Que pergunta excelente. Eu confesso que eu nunca havia pensado sobre esse ponto de vista, mas acho que isso abre uma forma nova de abordar o problema. Vou então aqui pensar em voz alta com você. Eu não tenho uma resposta objetiva. Eu, de fato, nunca havia pensado nessa perspectiva. Deixa eu ver se eu compreendo o que você está propondo. Porque o que você está propondo é que seria interessante, em relação a esses grupos que nós sempre abordamos do ponto de vista do projeto político de domínio, e que nós sempre valorizamos, sobretudo, a pauta dos costumes, a pauta moral e a pauta dos costumes, que haveria uma outra forma de abordar esse avanço, e que seria pensar de que maneira, do ponto de vista econômico, ele se situa em relação ao Estado. Nunca tinha pensado nisso, Dão. Interessantíssimo, porque precisamente, do ponto de vista do Estado, dificilmente eles defenderiam um Estado mínimo no sentido do neoliberalismo, porque essas igrejas, uma das razões pelas quais, nas igrejas neopentecostais, mesmo aquelas que, obviamente, igrejas de Silas Malafaia, Marcos Feliciano, em que, obviamente, há uma exploração da fé alheia, mesmo lá, os fiéis, isso é um ponto importante, porque muitas vezes nós nos concentramos exclusivamente nos líderes, e nós esquecemos que o que de fato importa é o cotidiano dos fiéis. E no cotidiano dos fiéis, os templos representam um colchão de segurança que recorda muito uma figura, embora pálida porque não concentrada, de um estado de bem-estar social. Por exemplo, se você se converte e passa a frequentar um templo, e esse templo possui 5, 6 mil fiéis, e há templos que têm dezenas de milhares. E se você é, por exemplo, um eletricista de qualidade, se a sua esposa é doceira, costureira, boleira, quituteira, de imediato adquire-se um campo de trabalho, um mercado de trabalho e, sobretudo, se estabelece o que para a classe média brasileira, a palavra vem até em inglês, networking. Eles estabelecem os seus contatos e as suas redes nos templos. Portanto, do ponto de vista da concepção econômica, dificilmente as igrejas neopentecostais poderão, de fato, defender o Estado mínimo. Pelo contrário, toda vez em que houve uma participação das igrejas no orçamento público ou diretamente no Estado, isso aconteceu muito no governo Bolsonaro, era, por exemplo, para grandes projetos nacionais, para centros de reabilitação de drogas ou de álcool, eram sempre grandes projetos públicos que implicavam investimento maciço para um assistencialismo direto a uma parte mais vulnerável da população. Muito bom, Dão, não havia pensado nisso, é uma questão muito interessante, vou pensar com mais calma, mas eu acho que aí abriria caminho para pensar talvez algo novo em relação ao fundamentalismo cristão. Do ponto de vista da economia, o que nós estamos aqui chamando dessa concepção de projeto político, ela se encontra paradoxalmente mais próxima do presidente Lula do que, por exemplo, do ministro Paulo Guedes. Exato. Isso talvez ajude a compreender, talvez essa sua observação, Dão, ilumine um ponto que nós sempre mencionamos, mas que não temos ainda clareza. Assim, dos 58 milhões de votos que o Bolsonaro obteve no dia 30 de outubro de 2022, ou muitos milhões em eleições anteriores foram votos da ex-presidente Dilma Rousseff e do atual presidente Lula, ou a conta eleitoral no Brasil não fecha. Isto é, esses 58 milhões de votos do Bolsonaro em 2022 não podem ser votos que desde sempre foram antipetistas. Em algum momento eles votaram na Dilma e votaram no Lula. E qual a razão pela qual podem ter votado na Dilma, podem ter votado no Lula e hoje votam no Bolsonaro? Porque a ideia do assistencialismo, a ideia de que a presença do Estado é importante para atuar nas áreas onde a vulnerabilidade é maior, é uma ideia mais próxima ao presidente Lula do que, por exemplo, a Fiesp ou ao ex-ministro Paulo Guedes. Excelente questão, Dão. Nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Vou elaborar mais e continuar conversando. Mas muito obrigado. Legal.
Interessante. Bom. Não, era isso. Na verdade, eu acho que a gente precisa tentar compreender, né, esse movimento a partir também das suas frações. Ou seja, ainda que seja um movimento que coloca em xeque Estado laico versus Estado teocrático, né, de outro lado, nós temos ali o conflito de classe, né, latente dentro desse grupo. Dentro dessas igrejas e dentro do eleitorado do Bolsonaro. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Isso se chama achar as brechas, né? Exatamente, era isso. Muito bom, Dão. Gente, estamos chegando então ao nosso último quadro, aquele que dá aquela animada no nosso podcast. Mas antes, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, né? Espalhar essa ideia para todos os recantos aí possíveis. Também quero te lembrar da programação dos Cine Bancários, o cinema, um dos últimos cinemas de calçada do Rio Grande do Sul, totalmente bancado pelo Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, que fica aqui mesmo na sede do sindicato, na Rua General Câmara 424. E essa semana entrou em cartaz o novo longa-metragem do cineasta Luiz Fernando Carvalho, A Paixão Segundo GH, que é baseado na obra homônima de Clarice Lispector. O filme que é protagonizado por Maria Fernanda Cândido. Olha aí, mais uma grande estreia no Cine Bancários. Figuraça da semana. Como sempre, eu vou dar o pontapé inicial, viu, João? A gente elege aqui o Claro. figuraça da semana, é uma pessoa que se destacou do nosso campo, enfim, ou próxima do nosso campo, né? Mas antes de uma pessoa ou uma entidade? Mas antes disso, eu quero só deixar um registro aqui breve que eu achei muito interessante, né? Eu vou me aproveitar desse espaço, vou roubar um pedaço desse espaço para falar uma coisa que eu ia perguntar. Mas que isso, não. Centeno? Isso gatunagem a céu aberto. Eu ia perguntar pro João César, mas vou fazer muito rapidamente um registro, basicamente. Hoje na Folha tem uma Hoje uma tu diz coluna. na quarta-feira. Perdão, hoje quarta-feira na Folha, nós estamos gravando o programa hoje quarta-feira. Tem uma referência muito interessante à ação deletéria do Elon Musk no Twitter. E a ONU, eu não sabia disso, eu não sei se você sabe, João. A ONU fez um relatório, né, e esse relatório apontou uma série de coisas no X, hoje X, antes Twitter, né, e enviou ao Elon Musk, que não respondeu. É a ONU, não é o Alexandre de Moraes. Então, vê que uma coisa tem uma dimensão muito maior. E um dos pontos, porque a ONU fez um levantamento do papel do Twitter na difusão do discurso de ódio. E aí veja que coisa interessante aqui. 12 horas após o Twitter trocar de dono, nas primeiras 12 horas, houve um aumento de 500% da palavra nigger. Nigger, que em português seria mais ou menos traduzido como crioulo, é um palavrão racista nos Estados Unidos. E se alguém chamar alguém de nigger, pode levar um soco na cara, né? Mas isso, nas redes do Elon Musk, imediatamente explodiu esse tipo de observação para a gente ver com quem se está tratando e que poder tem esse tipo de estrutura. Mas a minha figuraça da semana, o meu voto, né? Eu sei que a Kátia vai ter outro, o João deve ter outro, o Dão deve ter outro e tal. O meu voto que eu tinha pensado é um voto para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, porque no dia 17 de abril, agora, semana que vem, completa-se mais um aniversário daquele momento vergonhoso da história do Brasil, que é o massacre de Eldorado de Carajás, né? O que não foi suficientemente investigado e punido, chegando aos mais altos responsáveis. Na época, só para lembrar, o governo do Pará
era do PSDB, o governador era Almir Gabriel. Muito bem, essa punição nunca chegou ao governador. E nós estamos registrando aqui mais um aniversário e lembrando como figuraça essa entidade chamada MST. Eu quero só fazer um adendo na tua sugestão. Faça. Porque eu acho que realmente merece, né, esse fato da nossa história que completa 28 anos, né? Foi no 17 de abril de 1996. 96. Que é materializar uma figura nessa nossa figuraça, que é um jovem que atuava nesse acampamento, né, em Eldorado do Carajás, e que foi assassinado junto com os outros, né, nesse massacre na Curva do S. Exatamente. E é um jovem que tinha uma grande atuação no acampamento, que fazia a animação, que tinha falas, enfim, que serve até hoje de inspiração e dá nome à brigada do MST, que é o jovem Osiel Alves. Boa. E o João, o que o João sugere? Eu vou... Então, pode ser uma homenagem, não é isso? Pode. Claro. De um escritor gaúcho que recentemente esteve nas manchetes por uma razão absolutamente absurda, que tem um romance que é um dos mais importantes da literatura brasileira contemporânea, que se passa em Porto Alegre, Jefferson Tenório, cujo romance, O Avesso da Pele, que é uma reflexão muito aguda sobre as questões, como no Brasil as questões étnicas e de classe se associam de maneira muito forte, e O Avesso da Pele foi, de maneira absurda, criticado por uma professora que claramente deseja fazer carreira política na extrema-direita, e a crítica dela reverberou em estados como Paraná, o Paraná e Goiás. O livro foi retirado das escolas, mas agora, felizmente, parece que isso vai ser revertido. Então, deixo aqui uma homenagem a um importante escritor da literatura brasileira contemporânea e recomendo demais que as pessoas leiam o notável romance O Avesso da Pele, Jefferson Tenório. Muito bom, muito bom. Inclusive já foi indicado aqui. Ótimo. Ele já foi figuraça. Já foi figuraça, Jefferson. Isso, me soma essa homenagem. É importante sempre lembrar isso. Mas eu vou acompanhar aí o voto da Kátia, né? Do Oséias. Eu acho que é um... Osiel, não é? Osiel. Acho que é muito importante lembrar, né, a história para que ela não se repita, esse tipo de coisa não se repita. Então, acompanho e também acompanho a imagem do Jefferson, né? Então, a nossa figuraça da semana é o jovem Osiel Alves. Aproveitar mais uma vez para te convidar a apoiar o Brasil de Fato, apoiar esse jornalismo que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e dê a sua contribuição para continuarmos a produzir um jornalismo com qualidade, ética e credibilidade. Lembrando também que se você tem um recadinho, crítica, sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação pelo e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas redes sociais do Brasil de Fato, lá no Instagram e no X. Vamos repensar nessa. A gente termina por aqui. Até a semana que vem com mais entrevistas, pitacos e análises em geral. Até mais. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato.